é esse perigo de pessoas tão religiosas não perceberem que elas, em sendo religiosas, muitas vezes elas estão agindo contra Deus, contra a sua santidade eterna. Mas nós vivemos um país onde outra atrocidade tem acontecido, que é a nossa violência religiosa, a nossa violência contra as crenças alheias, né? Você vê, por exemplo, no Brasil, no Rio de Janeiro, é muito comum, até que parou de sair nos jornais, mas não quer dizer que não esteja acontecendo. É comum você ver, por exemplo, cristãos evangélicos atacando adolescentes que têm crenças afros. Ou traficantes que se convertem ao evangelho, mas não deixam de ser traficantes. Então se converte à igreja evangélica e não ao evangelho. E eles chegam com seus armamentos pesados, obrigando as chamadas mães de santos, né? Que é até um nome desrespeitoso de acordo com a tradição africana. Eles as obrigam a desfazerem seus altares e fazem isso tudo em nome de Jesus. O que aconteceu com Gideão é totalmente diferente disso que acontece no Brasil. Deus não mandou igreja nenhuma sair afrontando religiões e crenças diferentes das suas. O que estava acontecendo aqui era uma outra coisa, por isso que a gente precisa contextualizar. Primeiro, qual é a origem da história? Israel recebeu de Deus a terra de Canaã, com todas aquelas ordens que já foram explicadas em muitos vídeos anteriores sobre os porquês de a salvação dos cananeus ter de vir através da morte. Os israelitas, por serem em si mesmos idólatras como qualquer ser humano é, eles não cumpriram o que Deus combinou. E o que eles fizeram? Eles se associaram com as crenças cananeias e eles passaram a adorar as divindades cananeias. Você vê que o pai do Gideão, israelita, tinha um altar a Baal e um poste ídolo dedicado a Astarote, uma árvore, né? Um madeiro, que seja. Trata de, na verdade, de uma autocrítica. Cristão verdadeiro precisa ter autocrítica. Por isso que Deus mandou Gideão derrubar o altar do pai dele. Deus mandou Gideão afrontar outras cidades cananeias, não. Ele chegou, daí a questão da autocrítica, porque o próprio Jesus, quando esteve entre nós, a quem ele teceu as críticas mais severas foi contra a religião dos afros, que já existia naqueles dias, o panteão romano, greco-romano, foi contra todas aquelas divindades ali adoradas por Seleucidas e Ptolomeus que restavam ali dos dias de Jesus, sejam eles de origem síria, sejam eles de origem egípcia. Jesus não faz nenhum comentário acerca dessas religiões. Agora, acerca da religião do povo no qual ele nasceu, que era o judaísmo, digamos assim, que era a crença no único Deus, mas que na verdade era uma religião. Quer dizer, eles não tinham comunhão com Deus, mas tinham todo um aparato religioso. 70 anciãos que formavam o Sinédrio, ou o Senado naquela época, né? Eles tinham os seus cultos, os seus ritos, as suas teatralidades religiosas, a festa das semanas, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, eles tinham tudo. E aí Jesus sempre teceu críticas dizendo, não vai ficar pedra sobre pedra. Não é que ele não gostava de templo, não, é porque ele estava dizendo o seguinte, olha, é muito fácil vocês fazerem suas projeções, construírem templos, fazerem ritos, ficarem fazendo teatrinho da porta do rio que vai fluir do trono de Deus. E ele fala assim, não tem nada de rio que flui do trono de Deus, não. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a água da vida, quem tem sede vem a mim e beba. Então ele estava mostrando isso, que a gente erige altares, a gente promove tradições exatamente para com que a partir delas a gente se desvie de Deus de maneira mais sutil e por isso mesmo mais perversamente possível. Então, a passagem onde Gideão derriba o altar do seu pai trata-se de uma autocrítica e não de um etnocentrismo, né, em relação às crenças e religiões dos outros, como se a gente dissesse, olha, ser crente é melhor do que ser católico, ou ser cristão, crente, católico e barra espírita é melhor do que ser hinduísta, ou ser cristão é melhor do que essas religiões afros, aí as religiões dos escravizados aqui no Brasil, que já tinham isso, né, de terem sido escravizados, teve a religião criminalizada. Não é disso que Deus está falando. Deus não mandou igreja nenhuma, nem povo nenhum, nem colonizador nenhum surrupiar as religiões africanas. A questão dos cananeus ela era específica, única e temporária na história. Nunca mais Deus mandou um povo invadir uma terra do outro povo, porque na verdade
aqueles territórios de Canaã nem eram dos cananeus. Eram territórios que foram adquiridos por Abraão, Isaac e Jacó e que o povo de Israel tinha direito. E é claro, junto com tudo aquilo ali, Deus ajuntou todas as questões históricas, psíquicas, espirituais para salvá-los por meio da morte. Mas como Israel não conseguiu entender isso, Israel foi se tornando idólatras muito piores do que os cananeus, que não receberam a luz, as revelações e os sinais de Deus que Israel tinha recebido. Então eu quero reforçar aqui, a passagem acerca de Gideão derrubando o ídolo do seu pai, trata-se de uma autocrítica que todos nós deveríamos ter em relação às nossas crenças, em relação aos nossos valores. Você que se considera cristão ou evangélico, ou que abraçou o evangelho, você tem de ter essa autocrítica. Porque foi aos evangélicos de seus dias que Jesus chamou de cegos, guias cegos, raça de víboras e até de filhos do diabo. Jesus nunca chamou Pilatos de filho do diabo, mas ele chamou o sumo sacerdócio de filhos do diabo, porque eles tinham de ter autocrítica. E não corporativismo, é autocrítica. É você tecer crítica porque você ama o evangelho, a luz que nos foi dada. E não você usar a sua cegueira para ficar zombando dos outros, derrubando o terreiro dos outros, destruindo crenças alheias. Não é isso. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vá às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!